Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Bom, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai falar, pessoal, de dois assuntos relacionados à lei de licitações que aparecem bastante sempre que a lei 8666 é cobrada, seja ele qual for o concurso público, não é? É muito comum, muito provavelmente vai cair alguma questão ou sobre inexigibilidade de licitação ou sobre dispensa de licitação, tá? Então uma primeira informação relevante e importante para o estudo de vocês é assim, tanto a inexigibilidade quanto a dispensa de licitação, elas guardam em comum o fato de que a gente não vai ter uma disputa entre licitantes pelo objeto que está sendo licitado. Isso quer dizer o seguinte, não havendo essa disputa, a administração pública vai poder contratar diretamente um fornecedor, um prestador de serviço, enfim, para poder fornecer o bem, prestar o serviço para o Estado. Então, o Estado não precisa realizar a disputa, então já vai diretamente contratar um fornecedor, tá? E aí a gente vai tratar as diferenças que existem entre dispensa e entre inexigibilidade. Talvez aí, no final deste vídeo, fique um pouco mais claro para vocês a diferença que existe entre ambas. Mas, de pronto, eu digo isso para vocês, a gente não vai ter a disputa do objeto, né? E outra informação importante também é que a inexigibilidade, vocês têm que memorizar, né? É uma dica que a gente dá. Porque são poucas as hipóteses, então para fins de prova é interessante que vocês memorizem a inexigibilidade de licitação, tudo que a Lei 8666 trata acerca de inexigibilidade, e aí as dispensas de licitações elas ficam mais fáceis porque, embora o rol seja maior, mas provavelmente se você souber a inexigibilidade, por exclusão, a hipótese que a sua prova trouxer, pode ser que seja dispensa, bem provável que seja dispensa de licitação. Mas fiquem tranquilos, a gente vai conversar bastante sobre isso. Pessoal, vamos iniciar então pela inexigibilidade de licitação, tá? Então, o principal artigo que vocês têm que saber neste assunto é o artigo 25 da Lei 8666, tá? Estamos na Lei 8666. E aí já está projetado para vocês, esquematizado. E vamos fazer a leitura juntos, porque tem algumas coisas bem relevantes aqui neste artigo que eu tenho que passar para vocês, tá? Vamos lá, a primeira definição que a lei faz. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. E essa informação é muito importante, pessoal, porque o que guia, o que define, digamos, a inexigibilidade de licitação é justamente este aspecto aqui, ó, inviabilidade de competição. Isso é de suma importância que vocês carreguem, conheçam e levem para a prova de vocês. Essa informação é a mais importante, talvez até a mais importante do que os incisos que a gente vai ver logo à frente, tá? Então, sendo inviável a competição, ou seja, não adianta você realizar aquela licitação, você publicar um edital de licitação, que ela vai ser como se fosse uma licitação natimorto, né? Ela vai ser publicada e ela não vai acontecer, realmente é inviável, né? Não adianta, por exemplo, a gente fazer uma licitação para contratar prestador de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, por exemplo. É uma licitação inviável, né? Então, para você contratar a fornecedora de água, a coletora de esgotos, enfim, é inviável. Normalmente a gente tem uma só pelas cidades, Brasil afora. Então, por isso, esse é um típico exemplo de questão, de uma circunstância em que é inviável você realizar uma licitação, tá? Então, essa é a primeira e mais relevante informação que a gente tem acerca das inexigibilidades. Tudo bem? Guardem essa primeira informação. Continuando a leitura, pessoal, em especial. Então, veja, aqui a gente já começa, quando a lei fala em especial, é um rol enumerativo, não é um rol taxativo, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente tem 3 incisos, esse aqui é o inciso primeiro, temos 3 incisos que, na verdade, eles são exemplificativos, Mas, assim, o mais importante você saber é que a informação principal é essa daqui, tá? Se houver inviabilidade de competição, e isso realmente ficar demonstrado no processo administrativo da licitação, então a gente não precisa se preocupar, o administrador, de maneira motivada, ele deixa de realizar a licitação e faz a contratação por inexigibilidade, tá? Então, isso é o mais importante que vocês saibam. Então, esse rol aqui, quando ele fala em especial, então não é um rol taxativo, é enumerativo. São exemplos, Na verdade, são as condutas mais comuns, as situações mais comuns que ensejam as inexigibilidades que a gente vê na administração pública Brasil afora, tá? Então, cuidado, não é um rol taxativo, tá? É apenas um rol enumerativo e exemplificativo, tudo bem? Então, no inciso primeiro, a gente tem aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, tá? Que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, tá? Então, isso daqui é a informação mais importante também para esse primeiro inciso, nesse primeiro caso, tá?
Trocando em miúdos, pessoal, nada mais é do que um produto, um bem, cujo fornecedor só pode ser um só, né? Não adianta você recorrer ao mercado em busca de outros fornecedores se você que não vai haver compatibilidade de peças, por exemplo, tá? Então, eu me lembro bem que, por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso que o Exército Brasileiro tem determinados tipos de mísseis, de armas, né? Armas de longo alcance, que são importadas, elas são fabricadas por um fornecedor inglês, né, lá da Inglaterra. Então, a única compatibilidade de peças que havia para esse míssil funcionar, para esse canhão funcionar, era por meio de fornecimento de peças que vinham lá do Reino Unido, lá da Europa, né, da Inglaterra, especificamente. Então, é um típico caso de inexigibilidade. Não adianta a gente tentar encaixar peça de armamento de um outro fornecedor, de um outro fabricante, enfim, que o armamento não vai funcionar. Então, típico caso aí de exclusividade, tá? Para ilustrar uma hipótese, né? Um caso aí de inexigibilidade. Tudo bem? Vedada a preferência de marca, né? Eu acredito que a informação mais importante é essa daqui. Para a sua prova, tá? A questão da exclusividade. Claro, né? Sem contar também a questão da inviabilidade de competição. A inviabilidade de competição é a primeira informação mais importante, talvez a segunda informação mais importante, que eu diria para vocês, nesse inciso primeiro, é a questão da exclusividade. Tudo bem? Continuando a leitura, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade. Então veja, né? Isso aqui também é importante vocês saberem, que não basta qualquer pessoa, né, chegar e falar, não, é exclusivo, só esse camarada, só esse fornecedor fornece. Na verdade, não é bem assim, a gente precisa comprovar, né? Lembre-se que os atos administrativos, via de regra, precisam ser motivados, tá? Então, não é diferente aqui. Se existe, né, se a lei está demandando, né, exigindo do administrador essa motivação, precisa realmente comprovar a exclusividade, o porquê daquela peça, daquele fornecimento, enfim, só poder ser fornecido por um único representante, tá bom? Detém essa exclusividade, tá? Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou serviço, por sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. O fato é, alguém que tenha um know-how, né, precisa dizer, né, precisa comprovar que se trata realmente de uma exclusividade. Então veja que não é uma coisa tão simples, tudo bem? A gente precisa ter um atestado, né, para dizer que se trata de algo exclusivo. Tá? Então, pessoal, esse é o inciso primeiro do artigo 25. Antes de a gente continuar, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, falo agora. Quando a gente estiver diante aí de inexigibilidades de licitação, e quando a gente falar de dispensa de licitação também, a maioria dos incisos do artigo 24 também vão se encaixar nessa exigência do artigo 26, pessoal. Isso quer dizer o seguinte, para inexigibilidade e algumas dispensas, que a gente vai ver mais à frente, mas vamos ficar nas inexigibilidades. As inexigibilidades, para elas produzirem efeito, para elas terem eficácia, então precisa seguir os seguintes prazos, tá? A gente precisa de 3 dias para comunicar à autoridade superior, ou seja, a comissão de licitação, aqueles servidores encarregados de realmente que trabalharam em cima da inexigibilidade de licitação, nessa questão de escolher o fornecedor, coletar propostas junto ao mercado, fazer pesquisas, enfim. Esses servidores, diante de uma circunstância, né, diante de uma circunstância que fique realmente comprovada que trata-se de uma situação inexigível, né, então eles têm 3 dias para comunicar à autoridade superior, né, seja a autoridade administrativa, hierarquicamente superior a eles, tá? Em 3 dias precisa ser feita essa comunicação e essa autoridade superior, por sua vez, tem 5 dias, né, até 5 dias para promover a publicação, né, do contrato, do extrato da inexigibilidade no Diário Oficial, né, na imprensa oficial, enfim, tem que publicar isso, tá? Então, 3 dias que a comissão de licitação tem para comunicar e 5 dias que a autoridade superior tem para publicar isso na imprensa, tudo bem? Para tornar público para a sociedade aquela contratação, aquela inexigibilidade, enfim, tá? Então, isso aqui do artigo 26, essa regrinha se aplica plenamente para as inexigibilidades, tá? E quanto às dispensas, a gente vai ver que não são todos os incisos do artigo 24 em que se aplica essa regrinha do artigo 26. Mas aí, quando a gente falar de dispensa, a gente conversa. Mas para a inexigibilidade, funciona sempre, tá? É sempre necessário essa regrinha do artigo 26, precisa ser seguido isso, tá bom? Pessoal, então, voltando, falamos então do inciso primeiro, tá? Questão da exclusividade, não se esqueçam disso, tá? Vamos passar. Só para reforçar para vocês a informação talvez a mais relevante, tá?
A competição é inviável, tudo bem? Fiz questão de colocar esse slide novamente, porque essa informação é a mais importante para a inexigibilidade, para você entender a essência, né, do porquê de existir a inexigibilidade de licitação, tá bom? E agora vamos para o inciso segundo, pessoal, do artigo 25, tá? Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei. A gente vai ver em seguida o artigo 13, tá? Tem vários serviços técnicos lá que podem ser contratados mediante inexigibilidade de licitação. Vamos ver depois direitinho quais são eles, tá? Esses serviços, eles têm natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, tá? Notem essas palavrinhas que eu estou grifando para vocês, tá? Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Pessoal, isso quer dizer o seguinte: a administração pública, diante aí de circunstâncias em que ela precise contar com serviços técnicos, a gente já vai ver quais são eles, né, que estão aqui no artigo 13 da Lei 8666, tá? E esses serviços têm natureza singular. Os profissionais que virão a ser contratados pela administração têm notória especialização, ou seja, eles são conhecidos, tá? Não é o primeiro que você encontra na rua que sabe fazer aquilo que você vai contratar por inexigibilidade. Realmente tem que ser comprovada aí a questão da notória especialização, tudo bem? Essas palavrinhas-chave que eu circulei para vocês, pessoal, são quando a prova, uma prova de concurso público, faz uma cobrança em cima deste assunto, em cima deste inciso especificamente, naturalmente ela acaba fazendo um joguinho de palavras, né? Talvez tentando confundir, mas na verdade com a intenção de verificar se o candidato conhece essas palavrinhas-chave, tá? Do artigo 2º e das inexigibilidades em geral. Então, fixem isso, tá, pessoal? Natureza singular, primeira coisa, né? Serviços técnicos. Então, veja, esse inciso 2º, ele serve só para serviços, tá? Quero dizer o que com isso? Não serve para bens, não serve para quando a administração precisa comprar materiais, itens, enfim, tá? Serviços apenas, tudo bem? Serviços técnicos de natureza singular, tá? Notória especialização, esses profissionais dessas empresas, e o mais, talvez aí a mais, que ele parece que despenca em prova, pessoal, parece muito mesmo. É essa questão da publicidade e da divulgação. Deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui, ó. Isso daqui, pessoal, na verdade existe uma lei federal própria, tá? Para tratar das licitações dessas publicidades institucionais, tá? Então sempre que vocês, por exemplo, quando vocês estão assistindo televisão e visualizam, por exemplo, propaganda do governo de São Paulo, propaganda da prefeitura de São Paulo, ou de outros estados e outros municípios, enfim. Esse tipo de publicidade a gente chama de publicidade institucional. Ah, o governo do estado construiu tantos quilômetros de metrô, assim, assim, assado. Ah, a prefeitura de São Paulo fez isso, aquilo, né? Realmente divulgando para a população as atividades de destaque, enfim, que aqueles órgãos, né, que aqueles governos realizaram. Então, essa publicidade, a gente chama de publicidade institucional, tem uma lei federal própria, né, com um rito, com procedimentos próprios para a gente poder fazer a contratação desse tipo de publicidade, tudo bem? Então tem uma lei própria para isso. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem diante de situações assim, de publicidades, de tipos, né, de publicidade institucional, esqueçam a lei 8666, tá? Esqueçam porque não vai ser nem dispensa de licitação, não vai ser nem inexigibilidade de licitação, não vai ser nada, tá? Então, a publicidade, ela tem uma lei própria, um regulamento próprio para tratar dela, tá? Tem uma lei federal específica para isso, tudo bem? Então, esqueçam publicidade e divulgação no âmbito da lei 8666, tá? Então, ela só está, realmente, ele está reforçando essa ideia, né, que veda-se a inexigibilidade para casos de publicidade, é importante você saber disso, mas eu te dou uma informação a mais, né? Não só não é inexigibilidade, como também não vai ser dispensa, não vai ser nada. Ela tem uma lei própria para isso, tá? Então não é nem dispensa, nem inexigibilidade de publicidade. É um rito próprio de licitação regrado por outra lei. Tudo bem? Mas aí, tudo bem, aqui o artigo 25, inciso 2º, está sendo bem claro para a gente, está vedando inexigibilidade para publicidade e divulgação. Tranquilo? Então, essas informações são bem relevantes, tá? Destaquem aí no seu material de estudo, na sua lei, tá? Cai demais em prova esse inciso 2º, tá? E ele vira e mexe, tenta confundir, falando, não, mas publicidade é dispensa de licitação, então os profissionais não têm notória especialização, podem ser contratados. Cuidado, tudo isso é errado, tá? Fiquem sempre com essa informação aqui do inciso 2º do artigo 25, tá bom? Isso é o mais importante para vocês. Vamos passar o slide. Aqui, pessoal, inciso 3º é outra hipótese que vira e mexe, cai muito em prova também, tá? Bastante corriqueira, bastante comum a gente ouvir falar nisso, né? A imprensa às vezes divulga muito isso.
E as provas de concurso público, então, nem se fala. Fala-se muito nisso mesmo, tá? Que é quando a gente contrata profissionais do setor artístico para shows, né? Vira e mexe fim de ano, principalmente, Réveillon ou até Carnaval, enfim, né? Algumas prefeituras, governos estaduais promovem shows gratuitos para a população com artistas renomados. E vira e mexe, a prova de concurso público pergunta isso, né? Ah, mas esses artistas são contratados como? É por dispensa de licitação? É por inexigibilidade? Então agora para vocês não se confundirem e não errarem mais, tá? Inexigibilidade de licitação, quando você está contratando, né, profissional de qualquer setor artístico, tá? Esse é o inciso 3º do artigo 25, tá? Muito em prova cai também. Diretamente ou através de empresário exclusivo, tá? Desde que, então olha a condição que a lei impõe, né? Esse artista tem que ser também consagrado. Lembre-se, é só você lembrar também, associa com o inciso 2º que a gente viu há pouco. Os profissionais, né, que têm notória especialização, né? A mesma coisa, você para contratar esse artista por inexigibilidade, é necessário realmente comprovar que se trata de alguém consagrado pela mídia, tá? Não vai ser qualquer artista que você vai poder contratar por inexigibilidade, tudo bem? Da mesma maneira, como não é qualquer profissional, né, lá dos serviços técnicos que a gente vai ver, vejam que aqui a gente está falando de artistas também consagrados, tá? Então eles também são notórios, aí tem que ser consagrados pela crítica especializada ou opinião pública. Normalmente os artistas mais famosos que a gente tem, né, da música, do teatro, enfim, são essas pessoas aí que se enquadram nesse requisito, tudo bem? Então, artigo 25, inciso 3º, aparece demais em prova, pessoal. Como as bancas gostam de confundir os candidatos dizendo que é dispensa de licitação, né? O fato de você contratar artistas. Pessoal, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no começo do vídeo eu havia dito, esses 3 incisos, o inciso 1º, 2º e 3º que a gente está vendo, estamos finalizando o 3º agora, é o ideal que vocês realmente memorizem, tá? Façam um esforço aí de realmente assimilar bem esse conhecimento, tentar memorizar as palavrinhas, aquelas palavrinhas que eu havia grifado para vocês, tá? Tentem memorizar isso, porque é o que mais cai em prova quando se trata, né, quando a questão aborda inexigibilidade de licitação. E é o ideal que vocês memorizem, por quê? Porque a gente vai começar a falar depois de dispensa de licitação, tá? E a dispensa de licitação, o artigo 24, tem 33 incisos, salvo engano, são 33 incisos. Veja que é melhor você memorizar 3 incisos, né, do que memorizar 33, tá? Então, memorize esses 3 incisos do 25, porque daí, muito provavelmente, a questão, 90% das questões de dispensa e inexigibilidade tentam confundir o candidato misturando quando uma coisa é dispensa, o candidato acha que é inexigibilidade, quando é inexigibilidade, o candidato acha que é dispensa. Então, vira e mexe, as questões tratam sobre isso, tentam fazer esse joguinho com o candidato, né, para induzir vocês ao erro, né? Então, cuidado, se você memorizar esses 3 incisos, fiquem seguros, tá, que realmente as hipóteses de inexigibilidade você vai conhecer a fundo, muito dificilmente você vai errar a sua questão que trate disso, né? Mas lembre-se das palavrinhas-chave que eu havia indicado para vocês, tá bom? E aí, quando a gente for falar de dispensa de licitação, obviamente, o artigo 24, o candidato tem que ler, o candidato tem que ler o artigo 24 de cabo a rabo, sem dúvida nenhuma. Aliás, tem que ler a lei 866 inteira, né, quando a gente está tratando de licitações. É uma lei super relevante, super importante, que é muito cobrada em provas, tá? Mas assim, o artigo 24, vocês deem uma lida, é importante que vocês leiam. Tem algumas dispensas de licitação que é importante conhecer, né, vamos tratar delas depois. Mas assim, você não precisa chegar ao ponto de memorizar tudo, né? Agora, se você memorizar o 25, já é bastante coisa, meio caminho andado. Então, realmente priorizem aí guardar as informações do artigo 25, tá? Porque o artigo 24 é bastante coisa. Beleza? Pessoal, lá do inciso 2º, né? Fiquei devendo para vocês o artigo 13 da Lei 8666, que ele traz também um rol exemplificativo, tá? Um rol enumerativo dos famosos serviços técnicos, né, profissionais e especializados que podem ser contratados por inexigibilidade de licitação, tá? Então veja aí, estudos técnicos, planejamentos e projetos, pareceres, perícias e avaliações, assessorias ou consultorias técnicas, né, inclusive auditorias, tá? Muito cobrado em prova, pessoal. Já vi várias questões falando de auditoria, né, porque às vezes as pessoas, né, que batem o olho rapidamente na lei, né, enxergam só essa primeira partezinha aqui e não visualizam que existe também a palavrinha auditoria no inciso 3º, tá? Então, também está incluída aí nessa questão de consultoria técnica,
assessoria ou consultoria técnica à auditoria, tá bom? Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, tá? Então, se contratar, por exemplo, um fiscal, um gerente de obras, tá? Então, tá aqui incluído, tudo certinho, tá? Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, ou seja, quando a administração pública, isso aqui acontece, pessoal, normalmente, prefeituras menores que não têm um corpo jurídico constituído, né, municípios pequenos que não têm procuradores municipais, por impossibilidade financeira de você contratar, abrir um concurso público para ter procuradores no quadro de pessoal, enfim. Então, às vezes, municípios pequenos, como não tem esse quadro de procuradores municipais, né, de advogados aptos a defenderem judicial e extrajudicialmente os interesses do município, então, via de regra, esses municípios contratam escritórios de advocacia para fazer a defesa dessas causas, né? Então, lembre-se, tá no caso aqui, dentro de inexigibilidade de licitação, tá? Não dispensa de licitação, tudo bem? Então, contratação de escritório de advocacia é uma hipótese corriqueira. Brasil afora, isso é bastante comum e, não coincidentemente, é bastante cobrado em prova também, tá? Já vi várias questões que tratam a questão da auditoria, já vi muito, e essa questão aqui de você contratar advogados, escritórios de advocacia, enfim, também aparece bastante em prova, tá? Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, olha só. Então, se o órgão público tem interesse em treinar os seus servidores, né, quer capacitá-los, quer prestar cursos, enfim, de determinados assuntos, né, principalmente área de licitação, por exemplo, os servidores que trabalham com licitação, vira e mexe, precisam fazer cursos novos diante de de diversas inovações legislativas que acontecem, que fazem com que os procedimentos licitatórios mudem. Enfim, então é importante que esses servidores frequentem cursos, né? E aí a administração pública pode contratar empresas nesse sentido que fornecem, né, que prestam esse tipo de treinamento, e aí a contratação dessa empresa para treinar os servidores públicos, né, pode se dar por inexigibilidade de licitação. Então vejo aí que isso também se enquadra na questão de serviço técnico. Aparece bastante em prova também, tá, pessoal? Essa questão de contratação de empresas para que a administração pública treine seus servidores é bastante comum também, tá? Outro item também, essa aqui tem menos impacto, né, em provas, mas restauração de obras de arte e bens de valor histórico também, esses serviços importantes, né, de restauração de obras podem também ser contratados via inexigibilidade de licitação, beleza? Então é isso aí. Sobre inexigibilidade que a gente já conversamos bastante. Bom, mas vamos continuar fazendo a leitura aí do artigo 25. Parágrafo 1º, pessoal, ele tenta definir para a gente o que seria notória especialização, né? Então ele está dizendo, né, profissional é empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, né, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos, permite inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado, tá? Lembre-se, para a gente contratar a inexigibilidade lá pelo inciso 2º do artigo 25, né, é uma exigência, a lei faz expressamente essa exigência da notória especialização. E aqui o parágrafo 1º está definindo, está nos ajudando aí com relação ao que seria essa notória especialização, que abordada, né, e falada pela lei, determinada pela lei, tá? Então o artigo 25, parágrafo 1º é interessante também, dá essa ideia do que seria notória especialização. Tranquilo? Tá aí, pessoal, o rol do artigo 25 é exemplificativo, tá? Sempre que a competição for inviável, incide a inexigibilidade. E uma informação muito relevante, tá? Aparece muito em prova, é isso daqui, ó. Vedada a inexigibilidade para quê? Para publicidade. Muito cuidado com isso. Isso aqui aparece bastante, é muito cobrado, né? Muito exigido em prova esse conhecimento por parte das bancas, tá bom? Então, nesse vídeo a gente tratou de inexigibilidade e no próximo vídeo vocês podem conferir, então, as nossas dicas aí sobre dispensa de licitação. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Bons estudos.